Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse sábado, dia 15 de março. E olha, meu amigo, hoje é dia de jogo treino no CT Moacir Barbosa, o elenco do técnico Fábio Carille vai ao CT. Fábio Carille, que inclusive, né, vetou a contratação de um atacante. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Loucuras e loucuras do Vasco da Gama. Vamos falar também, nesse sábado de manhã, sobre a situação de um atleta, tá? Um jogador que iria ser vendido. Olha só que loucura, hein? Um atleta da base do Vasco iria ser vendido para um grande clube da Europa, o maior clube do seu país. Esse clube queria comprar esse jogador, entendeu que o atleta era bom, era importante, era uma peça para se investir. A venda não aconteceu. Esse jogador voltou para o Vasco, mas para o Vasco não serve. Para o Vasco não serve. Está treinando separado. E aí eu gostaria de entender como o atleta serve para um clube de, no máximo, terceira prateleira do futebol europeu, segunda prateleira do futebol europeu, mas para o Vasco da Gama é deixado de lado. São as loucuras do Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo. A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras novidades, muitas outras informações. Tem despedida de Lucas Eduardo nas redes sociais. Olha, vocês terão pela frente um Acorda Vascão muito agitado e muito movimentado. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Esse vídeo que você está assistindo agora. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Sempre também deixando você muito bem informado. Então, conto com você, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. Venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Fechado? Vambora então, Vascaíno, sem muita enrolação. Fala logo, né, de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, com vocês, falando sobre o nosso CT. CT que hoje, né, às 9h30 da manhã, vai receber um jogaço de bola no CT Moacir Barbosa. Vasco da Gama e Maricá, tá? Tirando as brincadeiras aí, se enfrentam hoje no CT. É claro, não é um jogão, mas é um jogo importante para o Vasco. O técnico Fábio Carille vai utilizar essas 3 semanas que tem cheia. A primeira já se foi, mas ainda teremos 2 semanas cheias pela frente até o início do Campeonato Brasileiro. E o Fábio Carille irá utilizar esse período para preparar o elenco, para preparar o grupo, né? Melhorar a parte física, melhorar a parte técnica, melhorar a parte tática, tudo aquilo que a gente já vinha comentando com vocês. Entretanto, mesmo diante dessa preparação no CT com o grupo, internamente a comissão técnica do Vasco entende que é necessário ainda manter o ritmo de jogo. Então, assim, aquela ideia do treino é treino, jogo é jogo, funciona, tá? Porque o técnico Fábio Carille, de fato, vai treinar com o elenco, mas quer também manter esse elenco jogando. Quer manter esse elenco em atividade. Então, o primeiro amistoso, o primeiro jogo treino de uma série de jogos que teremos durante os próximos dias irá acontecer hoje no CT Moacir Barbosa, às 9h30 da manhã. Todos os detalhes desse jogo treino a gente vai trazer no Fala Gigante pela parte da tarde. Entretanto, meu amigo vascaíno, o que temos a trazer aqui a vocês sobre o assunto CT também é de suma importância, né? CT Moacir Barbosa, que hoje é um centro de treinamento muito abaixo, é um centro de treinamento que é utilizável, tudo que se há de necessário se tem no CT, mas em comparação, principalmente com os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não é nada moderno, muito pelo contrário, é um CT bem ultrapassado que fica muito abaixo. Não é difícil a gente se comparar CT por CT, colocar o Vasco talvez na última colocação de estrutura do CT Moacir Barbosa, né? O Vasco ele perde para Vitória, ele perde para Mirassol, ele perde para Bahia, ele perde, poxa, para Red Bull Bragantino,
perde para clubes até considerados os pequenos, que hoje disputam a primeira divisão do Brasileirão. Então hoje a ideia do Vasco, dessa atual diretoria do Pedrinho, é dar uma estrutura melhor no seu centro de treinamento, melhorar a estrutura do CT Moacir Barbosa. Recentemente, né, o Vasco está tentando, para em breve, iniciar algumas obras no CT Moacir Barbosa. O Vasco já até abriu esse diálogo com a Prefeitura. A Prefeitura do Rio prevê instalar uma rede de drenagem no Jardim do Amanhã, na Cidade de Deus, o que afetaria até parte do CT Moacir Barbosa. Então, por isso que as obras ainda não foram iniciadas de uma forma mais rápida. A expectativa é que somente no segundo semestre desse ano que, de fato, as obras venham a ser iniciadas. Inclusive, a própria Prefeitura, ela tem uma nota, disse ao Vasco da Gama com as seguintes aspas: a SMH informa que haverá instalação da rede de drenagem que passa por trecho do CT do Vasco. O início das obras será no segundo semestre de 2025. A SMH está em contato com o clube para minimizar impacto. Então, o Vasco da Gama está tentando, de fato, melhorar o CT. Essa obra impacta completamente, né, na previsão aí de entrega, não completa, mas parcial do nosso centro de treinamento. E o Vasco segue a todo vapor tentando tirar essa ideia do CT do papel. No fim do mês passado, a gente até chegou a trazer aqui a vocês uma grande informação, né? Assim, não é uma informação gigantesca, mas é legal, que o Vasco ele iniciou os trabalhos de melhoria no CT com a instalação de uma piscina para os atletas, uma piscina que terá aquecimento, terá pontos de hidromassagem, tudo isso será feito no CT, uma área chamada de área molhada, onde será um processo ali feito de recuperação após os treinos, após os jogos. Tudo isso o Vasco da Gama terá dentro do seu centro de treinamento, o que é algo muito importante, é uma melhoria, mas é muito pouco ainda para aquilo que o Vasco da Gama deseja, busca e procura. Recentemente, até uma informação dada pelo jornalista Lineker Beyond, do canal Mário Coelho Vasco, é que engenheiros do Vasco da Gama eles já estão trabalhando desde o início da temporada para essa ampliação e modernização do nosso CT. Estudos topográficos já foram feitos. Hoje o CT ele conta com 2 campos, mas a expectativa é que já nesses próximos meses novos campos venham a ser feitos para dar uma estrutura melhor para o nosso centro de treinamento. O Vasco parou no tempo com a empresa norte-americana, era do planejamento da 777 melhorar o CT Moacir Barbosa, trazer de fato novidades, trazer melhorias, realizar investimentos. Entretanto, nada disso foi feito. Nenhuma estrutura que se foi pré-definida antes da assinatura do contrato com a 777 foi colocada em prática com relação a CT Moacir Barbosa. Nenhum investimento foi feito, nada daquilo que estava programado foi colocado em prática. Inclusive, né, só para relembrar, uma das grandes críticas do próprio Ramon Dias, assim que ele chegou ao Vasco da Gama, foi a questão do centro de treinamento. A gente está falando de um Ramon acostumado com grandes CTs, CT do River Plate, CT da seleção do Uruguai, CT do Al Hilal da Arábia Saudita, e quando ele chega ao Vasco da Gama, ele de fato se assusta com uma condição bem precária do CT Moacir Barbosa. Então, assim que o Ramon chegou, com toda a expertise que ele tinha por ter passado por esses grandes locais, ele decidia, assim, como iriam ser distribuídas as coisas dentro do CT Moacir Barbosa. As estruturas do CT Moacir Barbosa, muitas que hoje nós temos, foi-se feita durante a gestão Ramon Dias, porque ele mandava, ele pedia, ele queria mudança, ele queria melhorias, e foi até uma peça muito importante. Mudanças de salas, para você ter noção, hoje salas que foram criadas, eram feitas de forma recorrente pelo próprio Ramon. Quando o Ramon chega no Vasco da Gama, não se tinha local para tomar banho, meu amigo. Olha que loucura. Então muitas coisas foram pedidas e realizadas durante a gestão Ramon Dias. Mas isso é muito pouco diante do tamanho e da grandeza do nosso Cruz Maltino. Então o Vasco planeja essa melhoria, o Vasco quer essa melhoria e anda com essa melhoria. A reforma, não a reforma, né, mas a modernização, a ampliação do CT Moacir Barbosa é uma das prioridades dessa atual gestão de Pedrinho. Concorda? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem
essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, pô, tu tá de brincadeira, né, Vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que tá imperdível. Partindo agora para o segundo bloco desse Acorda Vascão, vamos trazer um pouquinho mais de novidades a vocês durante esse vídeo. A primeira informação que eu tenho a trazer aqui a vocês, já que estamos falando sobre CT, é uma informação que não me anima, informação que me chateia. Ontem eu já desabafei, né? Boa Noite Gigante, a gente acabou postando o Boa Noite Gigante mais tarde do que normal, então até te aviso, se você não viu, corre lá para dar uma olhada, tá bem legal, tá bem interessante. Um momento onde, cara, eu falei o que tinha que falar, eu fico muito chateado quando se, cara, mexe no que pode mexer no que quiser, assim, dentro do Vasco, mas não mexe com a base do Vasco, que é uma parada que pega muito em mim, muito. Eu fiquei muito chateado com essa situação do JP e do Lucas Eduardo. E aí ontem, o próprio Lucas Eduardo, diante da confirmação do seu empréstimo para o Cuiabá, ele mesmo confirmou. Ele, através de suas redes, ele disse assim, olha, hoje é um dia de gratidão e despedida. Cheguei ao Vasco muito jovem e cheio de sonhos. Aqui cresci, como atleta e como pessoa. Vivi momentos inesquecíveis, fiz grandes amigos e aprendi lições que viverei para toda a vida. Agradeço a todos que fizeram parte dessa trajetória, companheiros de equipe, comissão técnica, funcionários do clube e, é claro, a torcida vascaína que sempre me apoiou. O Vasco será sempre parte da minha história e do meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37:5. Sigo agora um novo caminho, levando tudo que aprendi por aqui. Obrigado por tudo, Vasco. Nós nos vemos em breve. Então, assim, cara, muito triste. Um atleta cria da base, um jogador de muita promessa, um jogador considerado sempre uma joia do nosso Vasco, um jogador sempre tratado com muito cuidado internamente e que sempre foi um grande destaque, jogador de seleção brasileira, capitão da base, que o Vasco da Gama está emprestando ao Cuiabá com uma opção de compra no final da temporada pelo valor mínimo miserável de R$ 1,5 milhão. Muito pouco, diante da qualidade que sempre aparentou ter Lucas Eduardo e sempre mostrou ter, não aparentou não, mostrou ter. Ele ontem, né, através desse texto de despedida, ele de fato se despede do Vasco por entender, gente, R$ 1,5 milhão, 21 anos de idade, jogador de destaque da base, com toda certeza o Cuiabá não será burro, como foi o Vasco da Gama de não utilizar, né, esse gatilho contratual e comprar o Lucas Eduardo. Então esse problema de base, ele vem sendo algo recorrente, porque não é só com o Lucas Eduardo. Ontem, por exemplo, a gente teve uma informação do GB, e a gente está trazendo aqui a vocês nessa manhã de hoje, que me faz pensar, refletir o que passa hoje no Vasco. Muito se fala internamente e a gente ouve internamente, passa para vocês de uma procura do Vasco por um atacante para ser reserva do Verratti. O Vasco entende que hoje não há no elenco nenhum atleta com capacidade para ser reserva do Pablo Verratti, por isso procura no mercado um jogador para essa posição. O Vasco busca no mercado externo. O Vasco ele trouxe um jogador que de 24 anos de idade, que atuava no Alanyaspor, clube do futebol turco, que é o Lloyd Augusto. Um jogador que não tem nem 100 jogos como profissional na carreira, e eu não julgo isso. Não julgo porque era um atleta que estava jogando bem, estava passando por um bom momento na carreira, então independentemente se ele tem ou não 100 jogos como profissional, nesse momento ele tinha credenciais para chegar ao Vasco. O que eu quero trazer, o cenário que eu quero mostrar a vocês é, o Vasco realizou um investimento de mais de 6 milhões de reais por um jogador que vestia a camisa de um clube de quarta, quinta prateleira do futebol turco. Clube que nunca ganhou um campeonato turco, que é o Alanyaspor. O Vasco entendeu que um jogador desse clube era importante para o elenco. E aí, meu amigo vascaíno, eu digo isso pois há um mês atrás, no dia 15 de fevereiro, o atacante EB, ele estava voltando ao Rio de Janeiro após uma negociação frustrada com um clube de primeira prateleira do futebol turco.
Olha que loucura. Um atacante do Vasco iria ser vendido para um clube de primeira prateleira do futebol turco, pelo valor de 18 milhões de reais. Esse clube de primeira prateleira do futebol turco entendeu que o atacante GB seria uma peça interessante de se ter no elenco, por tudo que ele representou para a base, por ser um jogador de seleção brasileira de base, por ser um jogador que sempre brilhou na base e de muita qualidade. O Fenerbahçe, clube de, terceira prateleira da Europa, o maior clube da Turquia. Não vou falar maior, mas ao lado do Galatasaray, os dois maiores. Esse clube se interessou pelo GB. Esse clube entendeu que o GB seria útil. Esse clube iria pagar 18 milhões de reais pelo GB. Pela qualidade que ele tem. A negociação acabou sendo frustrada e o GB voltou. E aí eu não entendo o Vasco. Porque se para o Vasco, o Lloyd Augusto, que era um atleta que desempenhava e servia para um clube de quinta prateleira do futebol turco, se foi investido no valor por ele, por que o GB, que é um jogador de um clube de primeira prateleira do futebol da Turquia, queria sua contratação, iria pagar quase 20 milhões por ele, não serve para cá? Era isso que eu queria entender. Porque o GB ele foi reavaliado internamente e prontamente liberado para treinar. O GB hoje está treinando. Vem participando de atividades sem nenhum tipo de restrição, sem reclamação de dor. Está pronto para treinar, está livre para treinar. Mas por internamente um entendimento da comissão técnica, o GB não está sendo aproveitado por Fábio Carille. Está treinando separado. O Vasco deu um ultimato ao GB. Ou ele treina separado, ou ele retorna para o sub-20. Ou ele é negociado, ou ele treina para o sub-20. E, gente, é um absurdo. É um absurdo. Um absurdo que está acontecendo. Porque o Vasco busca um atacante reserva para o Verratti e tem o GB dentro do grupo. E por que não usa? Eu queria entender qual é o problema do Fábio Carille ou qual é o problema dessa comissão técnica. Porque alguém está com problema. GB, Capasso, JP, Lucas Eduardo, jogadores que a gente tem dentro do elenco profissional e o Fábio Carille está, por opção, não utilizando. E o Vasco está tendo que negociar. Então, calma aí. Se o problema for do Carille, que ele fale. Se o problema for da diretoria que não quer que o Carille os utilize, que ele fale também. Porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender como o GB não é utilizado hoje por esse elenco do Vasco da Gama. Porque o GB, para mim, é mais jogador que o Verratti. Mais jogador que o Verratti. Para quem acompanha a base sabe do que eu estou falando. O GB era um monstro na base. Um monstro. Fora da curva. E no profissional, sempre quando ele entrou muito bem. O GB tem um gol no profissional do Vasco, mesmo atuando pouquíssimo. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Por que quer negociar o GB? Por que quis negociar o Lucas Eduardo por 1,5 milhão de reais? Por que isso está acontecendo hoje no Vasco da Gama? Tem que ser falado sim, pois não é algo normal. Não vejo como normal. Então, assim, uma situação muito preocupante. Aí ontem, como a gente trouxe lá na introdução do vídeo, foi confirmada a informação também que o Fábio Carille recusou o Maxi, atacante do Sampaio Corrêa, de 22 anos, que está brilhando aí no Campeonato Carioca, um nome que o Vasco sondou, se interessou, mostrou isso ao clube de Saquarema, ao clube carioca Sampaio Corrêa, o interesse de contratar o Maxi, mas o Fábio Carille, de acordo com informações, vetou a contratação. Então, volto a repetir, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Vasco da Gama? É problema do Carille? Tá ruim, tá errado. Se não é problema do Carille, é problema da comissão, que seja algo explicado. Então, só para fechar até, né? Max, meu amigo, por conta aí do próprio técnico Carille, portas fechadas. Eis o Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo, é de fato loucura atrás de loucura. A gente vai ficando por aqui, foi o primeiro vídeo desse sabadão. A gente já tá aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo, é claro, ainda mais novidades e informações a todos vocês. E contamos muito com a sua presença, com o seu apoio, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância. Fechou? Vamos que vamos, vascaíno, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.